Meu nome é Eduardo Moreira. Tenho 68 anos e até pouco tempo acreditava que o amor familiar era algo inquebrável. Que ingênuo fui. Estou aqui, sentado nesta cadeira de plástico barata no quintal da casa do meu filho, observando as formigas carregando migalhas que nem sequer me pertencem mais. O cheiro de umidade das paredes mal ventiladas se mistura com o aroma do café que minha nora prepara apenas para ela e meu filho. Para mim, restam os restos mornos numa xícara lascada. Desde que Maria Helena morreu há 2 anos, meu mundo se tornou um eco vazio. 43 anos de casamento se dissiparam como fumaça, e eu fiquei naquela casa grande e silenciosa, conversando com as fotografias e esperando que o telefone tocasse. Quando Roberto, meu único filho, me propôs ir morar com ele e Carmen, sua esposa, senti que meu coração renascia. Papai, já é hora de você estar conosco, disse-me com aquele sorriso que herdou da mãe. Gustavo precisa conhecer melhor o avô. E como eu estava enganado. Terrivelmente enganado. Os primeiros dias foram como uma lua de mel familiar. Gustavo, meu neto de 12 anos, corria para me abraçar quando eu chegava da escola. Carmen me servia o café da manhã com um sorriso forçado, mas cordial. Roberto perguntava sobre minha saúde, meus remédios, minhas rotinas. Tudo parecia perfeito nesta casa de classe média no bairro San Rafael, com seu pequeno jardim onde Maria Helena teria plantado rosas. Mas as máscaras começaram a cair como folhas no outono. Primeiro foram os comentários sussurrados. Carmen falava ao telefone com a irmã na cozinha e eu conseguia ouvir frases como "não sabia que seria tão complicado" e "come demais para alguém da idade dele". Depois vieram os olhares. Aqueles olhares que você conhece quando já viveu o suficiente para decifrar a linguagem silenciosa da impaciência. Os olhos que desviam quando você entra numa sala. Os sorrisos que desaparecem quando acham que você não está vendo. A comida começou a ser racionada. O frango que antes dava para todos, agora era servido em porções calculadas. As sobremesas desapareceram da geladeira e quando eu perguntava por elas, Carmen respondia com evasivas sobre cuidar do diabetes e gastos desnecessários. O iogurte que eu gostava já não aparecia mais na lista do supermercado. Os biscoitos que eu compartilhava com o Gustavo acabavam misteriosamente antes que eu pudesse tocar em um. Meu quarto, que inicialmente foi preparado com tanto carinho, começou a se encher de objetos que não me pertenciam. Caixas de temporada, roupas que já não usavam, eletrodomésticos quebrados que algum dia iam consertar. O espaço ficava cada vez menor, mais sufocante, como se minha presença fosse um incômodo a ser disfarçado. As conversas na mesa diminuíram. Roberto chegava cansado do trabalho e mal levantava os olhos do celular. Carmen respondia com monossílabos quando eu tentava contar alguma história ou perguntar sobre o dia deles. Gustavo, influenciado pelo clima, também começou a se afastar. Seus abraços ficaram mais breves, suas visitas ao meu quarto mais esporádicas. Mas eu persistia, como um velho teimoso que se apega à esperança. Tentava ajudar em casa, mas meus esforços eram recebidos com suspiros de aborrecimento. Oferecia dinheiro para as despesas, mas Roberto recusava com um "não precisa, pai", que soava mais a desprezo do que a generosidade. Tentava me aproximar de Gustavo com histórias de quando eu era jovem, mas o menino preferia seus videogames e seus amigos. A artrite nos meus joelhos piorou com o estresse. As dores se intensificaram, especialmente na perna direita, que inchava toda manhã como um lembrete cruel da minha fragilidade. Caminhar ficou mais difícil, e cada passo era uma negociação entre minha vontade e meu corpo cansado. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que estava por vir. Numa manhã, após uma noite especialmente dolorosa, acordei com a perna tão inchada que mal conseguia me levantar da cama. A dor irradiava do joelho até o tornozelo e cada movimento era uma pontada elétrica que me tirava o fôlego.
Consegui chegar à cozinha mancando, apoiando-me nas paredes, suando pelo esforço. Carmen estava preparando o café da manhã do Gustavo, movendo-se com aquela eficiência mecânica que desenvolveu nos últimos meses. Não me olhou quando entrei, não perguntou pelo meu evidente mal-estar. Roberto tomava café enquanto revisava uns papéis do trabalho, completamente absorto em seus próprios assuntos. E foi então que tudo mudou para sempre. A cozinha estava impregnada com o aroma de ovos mexidos e pão torrado quando consegui chegar, arrastando minha perna inchada como uma âncora que me prendia ao chão. A dor era tão intensa que tive que me segurar na moldura da porta para não cair. Respirei fundo, tentando controlar as pontadas que subiam pela minha coluna como descargas elétricas. Carmen não levantou o olhar da frigideira. Roberto continuou lendo seus papéis com aquela concentração fingida que usava para evitar qualquer conversa comigo. Gustavo comia em silêncio, com os fones de ouvido, perdido em seu mundo adolescente. A normalidade da cena contrastava brutalmente com o vulcão que começava a rugir no meu peito. Aproximei-me lentamente da pia, onde havia deixado minha xícara na noite anterior. Cada passo era uma agonia, mas eu precisava do meu café matinal, essa pequena rotina que me conectava com algo parecido com dignidade. A xícara estava suja, com restos de comida grudados no fundo. Evidentemente, alguém a havia usado depois de mim. Abri a torneira e comecei a lavá-la com movimentos desajeitados. Minhas mãos tremiam de dor. E a xícara escorregou, caindo no chão com um estrondo que ecoou pela cozinha como um disparo. Os pedaços de cerâmica se espalharam pelo piso de azulejos, alguns respingando na calça do meu pijama. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que o barulho da xícara se quebrando. Carmen se virou lentamente, com aquela expressão de aborrecimento contido que eu conhecia tão bem. Seus olhos percorreram os fragmentos espalhados pelo chão. Depois, fixaram-se em mim com uma mistura de desprezo e cansaço que me atravessou como uma lança. Roberto deixou os papéis sobre a mesa com um suspiro exagerado. Levantou-se da cadeira com movimentos deliberadamente lentos, como se cada segundo fosse uma demonstração de sua paciência esgotada. Seus sapatos rangeram sobre os pedaços de cerâmica, enquanto se aproximava de onde eu continuava parado, imóvel, sentindo como o mundo desmoronava junto com aquela xícara insignificante. E então aconteceu. Meu filho, meu único filho, o menino que eu havia carregado nos ombros, a quem ensinei a andar de bicicleta, por quem trabalhei 18 horas por dia para lhe dar educação e oportunidades, olhou diretamente nos meus olhos e pronunciou a palavra que partiu minha alma. Você é um vagabundo, pai. Um maldito vagabundo que não serve para nada. O tempo parou. As palavras flutuaram no ar como balas em câmera lenta, penetrando cada fibra do meu ser. Gustavo tirou os fones de ouvido, seus olhos grandes e confusos, alternando entre seu pai e eu. Carmen ficou paralisada com a espátula na mão, como se ela mesma tivesse levado o tapa, mas Roberto ainda não tinha terminado. Sua voz subiu de tom, carregada de uma fúria que vinha se acumulando há meses. Veja o que você faz. Quebra as coisas, come a nossa comida, ocupa espaço que não tem e ainda por cima nos faz sentir culpados por cuidar de você. Você não produz nada, não contribui com nada, só existe aqui como um estorvo. Cada palavra era um martelo batendo contra a minha dignidade. Minhas pernas começaram a tremer, não só pela dor física, mas pelo peso esmagador da humilhação. 68 anos de vida, 45 de trabalho honesto, 4 décadas de casamento fiel, e tudo se resumia a isso: ser chamado de vagabundo pelo meu próprio sangue, na frente do meu neto. Roberto continuou falando, mas suas palavras se tornaram um murmúrio distante. Na minha mente, algo estava se movendo. Uma força que havia estado adormecida por anos começava a despertar lentamente, como um animal saindo da hibernação. Era a mesma força que me sustentava quando eu era um jovem ambicioso, construindo um império do zero.
A mesma determinação que me levou a levantar todas as madrugadas durante décadas para forjar um futuro melhor. Abaixei-me lentamente, ignorando a dor aguda na minha perna, e comecei a recolher os pedaços da xícara. Minhas mãos já não tremiam. Meus movimentos tornaram-se precisos, metódicos. O silêncio ficou denso, carregado de uma tensão nova que até Roberto parecia perceber. Quando me levantei com os fragmentos de cerâmica nas palmas das mãos, algo havia mudado nos meus olhos. Roberto deve ter percebido, pois sua expressão de fúria se misturou com uma sombra de incerteza. Pela primeira vez em meses, fui eu quem sustentou seu olhar sem piscar. Não disse nada. Palavras naquele momento teriam sido inúteis, vazias, desesperadas. Em vez disso, caminhei até a lixeira, depositei os pedaços e saí da cozinha com a dignidade intacta, apesar da claudicação. Mas enquanto me afastava, um sorriso quase imperceptível começou a se formar em meus lábios, porque Roberto, meu querido e ingrato Roberto, havia despertado algo que ele desconhecia. Ele havia despertado o homem que havia construído do nada a empresa mais próspera do setor têxtil em toda a região. A empresa onde ele trabalhava como gerente de vendas. A empresa que legalmente ainda era minha. A empresa que ele acreditava pertencer ao seu chefe, o Sr. Moreira. Sem saber que o Sr. Moreira era eu. Refugiei-me no meu quarto como um animal ferido buscando seu abrigo. Fechei a porta com cuidado, tentando não fazer barulho, embora cada fibra do meu ser gritasse de raiva contida. A perna pulsava com uma dor que agora parecia sincronizada com as batidas do meu coração despedaçado. Sentei-me na beira da cama, com as mãos tremendo não por fraqueza, mas por uma fúria ancestral que eu acreditava ter enterrado junto com minha esposa. O quarto cheirava a umidade e a objetos esquecidos. As caixas empilhadas contra a parede pareciam tumbas de lembranças que ninguém mais queria. Mas entre todas aquelas coisas alheias, havia algo que Roberto e Carmen nunca haviam se dado ao trabalho de verificar. Uma mala velha de couro marrom que pertencia ao meu pai, e que eu havia trazido comigo sem que ninguém perguntasse sobre seu conteúdo. Com esforço, aproximei-me do armário e a tirei do canto. Pesava mais do que eu lembrava, não só pelos documentos que continha, mas pelo peso dos anos e dos segredos que guardava. Coloquei-a sobre a cama e abri os fechos enferrujados com dedos que já recuperavam sua firmeza. Dentro estava a minha verdadeira história. A história que nunca contei completamente a Roberto, porque no meu orgulho paternal, pensei que seria melhor que ele traçasse seu próprio caminho sem a sombra das minhas conquistas. Quão errado eu estava. Quão terrivelmente errado. Peguei o primeiro documento, o Estatuto de Constituição da Textiles Moreira S.A., datado de 15 de março de 1978. Meu nome aparecia como fundador e presidente vitalício. Lembrei daquele dia como se fosse ontem. Eu tinha 23 anos, acabara de me casar com Maria Helena e tinha investido até o último centavo que tínhamos em uma máquina de costura industrial usada. Nosso apartamento de um quarto virou oficina, escritório e lar. Maria Helena cortava tecidos na mesa da sala de jantar enquanto eu costurava até altas horas da madrugada. O cheiro de óleo de máquina e algodão recém-cortado impregnava cada canto da nossa vida. Alimentávamo-nos de sonhos e café preto, trabalhando 18 horas por dia com a convicção de que um dia tudo valeria a pena. E valeu a pena. Meu Deus, como valeu a pena! O segundo documento era um contrato de compra da primeira fábrica, em 1985. Naquela época já tínhamos 15 funcionários e tínhamos começado a fornecer uniformes para hospitais e escolas de toda a região. Roberto tinha 8 anos e costumava me acompanhar aos sábados na fábrica, correndo entre as máquinas enquanto eu revisava a produção. Ele adorava tocar os tecidos, especialmente o algodão macio que usávamos para os jalecos médicos. Papai, um dia vou trabalhar com você, me dizia com aqueles olhos brilhantes de criança. E eu derretia de ternura
imaginando o dia em que poderíamos ser sócios, pai e filho, construindo juntos o império que estava nascendo. Continuei revisando papéis, contratos, expansões, aquisições. Em 1992 compramos nossa segunda fábrica, em 1998 a terceira. No ano 2000, a Textiles Moreira era o fornecedor oficial de uniformes para 3 redes de hospitais, 2 universidades privadas e o sistema educacional de 4 municípios. Mas o documento que mais me emocionou encontrar foi uma fotografia amarelada de Maria Helena e eu no dia em que inauguramos a planta principal. Ela usava um vestido azul que eu mesmo havia confeccionado, e seu sorriso irradiava o orgulho de uma mulher que havia sacrificado tudo por um sonho compartilhado. Estávamos cercados de funcionários, máquinas novas e rolos de tecido que pareciam montanhas de esperança materializada. Roberto aparece ao fundo, já adolescente, com aquela expressão de tédio típica dos 17 anos. Nunca mostrou real interesse pelo negócio da família. Preferia seus livros, seus amigos, seus planos de estudar administração na universidade. E eu o apoiei, orgulhoso de que meu filho tivesse ambições diferentes, acreditando que eventualmente encontraria sua paixão e voltaria para me ajudar a fazer a empresa crescer. Nunca voltou. Pelo menos não da maneira que eu esperava. Após se formar, Roberto trabalhou em várias empresas médias, sempre em cargos administrativos, sempre reclamando de chefes incompetentes e salários insuficientes. Maria Helena e eu o ajudávamos financeiramente quando ele precisava, sem perguntar muito sobre seus fracassos profissionais. Era nosso filho, e os pais fazem isso. Protegemos mesmo quando deveríamos ensinar. Em 2018, quando Maria Helena começou a adoecer, tomei uma decisão que agora entendo ter sido meu maior erro. Roberto havia perdido outro emprego e estava desesperado para encontrar algo estável. Eu conhecia o gerente-geral da Textiles Moreira. Claro que o conhecia, era meu funcionário mais antigo, e pedi que considerasse Roberto para uma vaga no departamento de vendas. Nunca disse a Roberto que eu havia intercedido. Nunca disse que a empresa que o havia contratado por seus méritos era minha. Queria que ele sentisse que havia conquistado algo por conta própria, que havia encontrado seu lugar no mundo sem a ajuda do pai. Que ironia cruel. Meu filho trabalhou por 6 anos na minha própria empresa, recebendo um salário que eu aprovava, reclamando do seu chefe nas poucas conversas que tivemos, sem saber que esse chefe era, na verdade, seu pai. O último documento que revisei foi meu testamento, redigido pouco mais de 1 mês após a morte de Maria Helena. Em um momento de fraqueza emocional, decidi que a empresa passaria integralmente para Roberto no momento da minha morte. Mas o documento nunca foi assinado em cartório. Legalmente, eu continuava sendo o único proprietário da Textiles Moreira S.A. Feche a mala lentamente, sentindo minha respiração se normalizar e minha mente clarear. A dor na perna parecia menos intensa agora, como se a revelação do meu próprio poder tivesse ativado algum mecanismo de cura interna. Roberto havia me chamado de vagabundo. Um vagabundo que não servia para nada. Era hora de ele conhecer o verdadeiro Eduardo Moreira. Era hora de ele saber quem realmente pagava seu salário. Os dias seguintes foram estranhos. Uma calma tensa se instalara na casa, como aquela quietude que precede as tempestades mais devastadoras. Roberto evitava me olhar diretamente, mas eu podia sentir seu desconforto toda vez que nossos caminhos se cruzavam no corredor. Carmen mantinha sua rotina com uma eficiência mecânica, servindo-me a comida com a mesma cordialidade fria de sempre. Mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma sombra de incerteza, como se ela tivesse percebido que algo fundamental havia mudado. Gustavo foi quem mais percebeu a minha transformação. As crianças têm essa sensibilidade especial para detectar as mudanças emocionais nos adultos. Ele se aproximava de mim com mais frequência, embora com certa cautela, como se pressentisse que seu avô já não era o mesmo homem frágil e submisso dos dias anteriores. Eu havia começado a planejar.
Não com uma vingança cega, nem com o impulso destrutivo de um homem ferido, mas com a precisão meticulosa de quem construiu um império do zero. Todas as manhãs, após o café da manhã tenso na cozinha, eu me retirava para o meu quarto, revisava documentos, fazia ligações discretas e reconstruía mentalmente a estrutura atual da minha empresa. A primeira ligação foi para Gilberto Souza, meu gerente geral nos últimos 15 anos. Um homem íntegro, leal, que havia crescido profissionalmente comigo e conhecia cada aspecto do negócio. Sua voz soou surpresa, mas genuinamente emocionada, ao ouvir meu nome. Faziam meses que não conversávamos diretamente, desde que eu decidira me afastar da empresa para cuidar de Maria Helena nos seus últimos dias. Expliquei que queria retomar gradualmente o controle operacional da empresa, que estive ausente por motivos pessoais, mas que agora me sentia pronto para voltar. Germán não fez perguntas desnecessárias. Simplesmente me informou sobre a situação atual, os contratos vigentes e os novos funcionários. E então mencionou Roberto. Seu Eduardo, devo lhe dizer que seu indicado no departamento de vendas tem tido alguns problemas de desempenho ultimamente. Roberto Martins, lembra? O senhor me pediu para lhe dar uma chance há alguns anos. Roberto Martins. Meu filho havia trocado o U por um E no sobrenome para que o nepotismo não ficasse tão evidente. Que detalhes tão reveladores surgem quando começamos a prestar verdadeira atenção? Que tipo de problemas? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Chega frequentemente atrasado, seus relatórios de vendas estão abaixo da média do departamento e ele teve vários conflitos com colegas. Além disso, reclama constantemente do salário e das condições de trabalho. Alguns funcionários me disseram que ele fala de forma depreciativa sobre a empresa e a administração. Fala de forma depreciativa da minha empresa. Da empresa que sustenta ele, sua esposa e seu filho. Da empresa que construí com minhas próprias mãos e o suor de 4 décadas. Germán, quero que você agende uma reunião geral com todos os chefes de departamento para a próxima segunda-feira. É hora de que eu retome meu lugar à frente da empresa. Depois de desligar, fiquei sentado na minha cama, processando a informação. Roberto não apenas me humilhou na minha própria casa, mas também estava prejudicando a reputação da minha empresa com sua atitude medíocre e ressentida. A ironia era perfeita. Meu filho reclamava do trabalho sem saber que estava insultando diretamente o pai. Naquela tarde, enquanto Roberto assistia televisão na sala, me aproximei e sentei na poltrona ao lado da dele. Ele me olhou de soslaio, claramente desconfortável com a minha presença. Como vai o trabalho, filho? Perguntei com voz casual, como se a conversa na cozinha nunca tivesse acontecido. Roberto suspirou com aquela expressão de aborrecimento que havia aperfeiçoado nos últimos meses. Igual que sempre, pai. Mal pago, maltratado. Meu chefe é um incompetente que não entende nada do negócio. A empresa está estagnada, sem visão de futuro. Honestamente, não sei por que ainda continuo lá. E você não pensou em procurar algo melhor? Na minha idade e com a situação econômica do país? Por favor. Além disso, preciso da estabilidade por causa do Gustavo e da Carmen. Mesmo que o salário seja uma porcaria e o ambiente de trabalho seja tóxico. Cada palavra era uma facada direta no meu legado, em décadas de esforço e construção. Meu próprio filho descrevia a minha empresa, a empresa que lhe dava o sustento, como um lugar tóxico e mal administrado. Como se chama seu chefe direto? Perguntei, fingindo uma curiosidade paternal. Gilberto Souza, um velho conservador que vive no passado. Acha que sabe como administrar o negócio, mas a verdade é que a empresa sobrevive por inércia. Se tivesse oportunidade, faria mudanças radicais que modernizariam todo o processo. Gilberto Souza. O homem que havia sido minha mão direita por 15 anos, que havia dobrado nossa produtividade e expandido nosso mercado para 4 estados. O homem mais leal e competente que eu conhecera em 4 décadas de negócios.
descrito pelo meu filho como um velho conservador que não sabia o que fazia. E o dono da empresa? Como ele é? Roberto riu com sarcasmo. Eduardo Moreira. Um tipo misterioso que quase nunca aparece na empresa. Dizem que está doente ou algo assim, mas deve ser da velha escola porque mantém estruturas antiquadas e não investe em modernização. Se eu tivesse o poder dele, revolucionaria todo o sistema. Eduardo Moreira. Eu. Um tipo misterioso que não sabia administrar sua própria empresa. Levantei-me do sofá lentamente, sentindo como um sorriso frio começava a se formar em meus lábios. Roberto não percebeu minha expressão porque já havia voltado sua atenção para a televisão, perdido em suas queixas e ressentimentos. Subi para o meu quarto com passos firmes, sem mancar. A dor na perna havia desaparecido completamente, substituída por uma energia que eu não sentia há anos. Antes de continuar com a minha história, quero te perguntar uma coisa. Me conte de onde você está nos ouvindo. Gosto de saber que minha experiência chega a pessoas reais, em lugares reais, que talvez tenham vivido situações semelhantes. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. A segunda-feira seguinte seria reveladora. Meu retorno a Textiles Moreira depois de 2 anos de ausência. Minha reaparição como o verdadeiro dono da empresa onde meu filho trabalhava. E Roberto não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. A segunda-feira amanheceu com uma claridade cristalina que parecia prenunciar mudanças profundas. Levantei-me antes do amanhecer, como fiz durante décadas enquanto construía meu império. A diferença era que agora não me movia a necessidade econômica, mas algo muito mais poderoso, a necessidade de recuperar minha dignidade e ensinar uma lição que meu filho nunca esqueceria. Tomei banho com água fria, como nos velhos tempos, sentindo como cada gota despertava músculos e determinação que eu achava ter perdido. Fiz a barba cuidadosamente, aparando a barba grisalha até deixá-la limpa e distinta. Do armário tirei o terno azul marinho que havia usado nas reuniões de diretoria mais importantes da minha carreira. Ainda me servia perfeitamente. Quando desci para o café da manhã, Roberto e Carmen já estavam na cozinha. Minha aparição os deixou momentaneamente sem palavras. Não era o ancião curvado e derrotado dos últimos meses, era Eduardo Moreira, o empresário que havia construído um império têxtil do nada. "Para onde vai tão elegante, papai?" perguntou Roberto com aquela mistura de curiosidade e condescendência que já me era familiar. "Trabalhar", respondi simplesmente, servindo-me café em uma xícara nova que havia comprado no dia anterior. Carmen e Roberto trocaram olhares. Evidentemente, não esperavam essa resposta. "Trabalhar? Papai, você está aposentado." "Não tem trabalho", disse Roberto com um sorriso nervoso. "Tenho mais trabalho do que imaginas, filho. Tenho uma empresa para administrar." O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Roberto me olhou como se eu tivesse começado a delirar, enquanto Carmen continuava a bater ovos com movimentos mecânicos, tentando processar minhas palavras. "Papai, não sei se você está confuso, mas..." "Não estou confuso, Roberto. Pela primeira vez em meses, vejo as coisas com absoluta clareza." Terminei meu café, coloquei o paletó do terno e me dirigi à porta. Antes de sair, voltei-me para meu filho, que ainda estava sentado com a boca ligeiramente aberta. "Aliás, cumprimente o Germán por mim quando chegar ao escritório. Diga a ele que o senhor Eduardo Moreira retorna hoje para retomar o controle da sua empresa." A expressão de Roberto mudou como se tivesse levado um choque elétrico. Seus olhos se arregalaram, seu rosto empalideceu. E pela primeira vez em meses, ele realmente me olhou. Não como o velho incômodo que tinha vivido em sua casa, mas como o homem que havia construído o império onde ele trabalhava. Saí de casa sem esperar resposta, com passos firmes e a coluna ereta. Do lado de fora, me esperava o táxi que eu havia pedido na noite anterior.
Durante o trajeto até a planta industrial, observei como a cidade despertava, lembrando todos os amanheceres semelhantes da minha juventude, quando cada dia era uma batalha a vencer no mundo dos negócios. A planta da Têxteis Moreira se erguia imponente no distrito industrial, suas 3 unidades conectadas como um complexo futurista de aço e vidro. Os jardins que cercavam o edifício principal estavam impecavelmente cuidados, exatamente como eu havia ordenado décadas atrás. Um sorriso de orgulho genuíno se desenhou no meu rosto ao ver como meu legado havia sido preservado. Germain me esperava na recepção, acompanhado pelos outros chefes de departamento. Ao me ver entrar, seu rosto se iluminou com uma mistura de respeito e carinho genuíno que me lembrou por que havia confiado nele todos esses anos. Seu Eduardo, é uma honra tê-lo de volta, disse ele apertando minha mão com firmeza. Os demais diretores se aproximaram um a um, todos demonstrando a deferência natural ao fundador da empresa. Alguns eram funcionários antigos que haviam crescido profissionalmente comigo. Outros eram mais jovens, mas conheciam minha história e minha reputação. Caminhamos juntos até meu escritório, localizado no 3º andar, com vista panorâmica para toda a planta de produção. A secretária, uma mulher nova que eu não reconheci, levantou-se respeitosamente ao me ver passar. Germain devia ter explicado quem eu era e por que todos me tratavam com tanta reverência. Meu escritório havia sido mantido exatamente como eu o deixara. A escrivaninha de mogno, os diplomas nas paredes, a fotografia de Maria Helena e eu no dia da inauguração. Tudo estava impecável, aguardando meu retorno como se o tempo tivesse parado. Nas 2 horas seguintes, Germain me atualizou sobre todos os aspectos do negócio. Os números eram excelentes. A empresa havia crescido 15% durante minha ausência. Os contratos com hospitais haviam se expandido e havíamos conseguido o fornecimento de uniformes para uma nova rede de clínicas privadas. E como está funcionando o departamento de vendas? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Germain suspirou levemente. Seu Eduardo, precisamos falar sobre Roberto Martins. Seu desempenho tem sido problemático. Ele chega atrasado, sua atitude com os clientes é insatisfatória e seus colegas reclamam constantemente. Esta manhã, de fato, ele chegou 2 horas atrasado, e quando perguntei sobre o atraso, ele disse que teve problemas familiares. Problemas familiares. A revelação de que seu pai era o dono da empresa onde trabalhava definitivamente se qualificava como um problema familiar. Quero vê-lo no meu escritório em 1 hora, disse com voz firme. Quer que eu diga quem vai recebê-lo? Não. Apenas diga a ele que o Sr. Moreira quer falar com ele sobre seu desempenho no trabalho. O sorriso que se formou no meu rosto não era de alegria, mas de justiça antecipada. Os 50 minutos seguintes foram uma eternidade. Andei pelo escritório, observando pela janela a intensa atividade na área de produção. Meus funcionários trabalhavam com eficiência, as máquinas funcionavam em plena capacidade, todo o sistema que eu havia criado continuava pulsando com vida própria. Às 11 em ponto, ouvi a voz familiar de Roberto do outro lado da porta, falando com a secretária. Seu tom era nervoso, completamente diferente da arrogância que demonstrava em casa. Bom dia, venho porque o Sr. Moreira quer me ver. Pode acontecer, Sr. Martins. Ele está esperando por você. A porta se abriu lentamente. Roberto entrou com passos hesitantes, a cabeça ligeiramente abaixada, vestido com o mesmo terno amassado que sempre usava para trabalhar. Seus olhos percorreram nervosamente o escritório antes de se fixarem em mim, sentado atrás da imponente escrivaninha de mogno. Por um momento que pareceu eterno, pai e filho nos encaramos em silêncio. Eu via em seus olhos a confirmação de seus piores temores. Ele via nos meus o homem que eu realmente era, não o velho derrotado que estava vivendo em sua casa. Sente-se, Roberto,
disse com voz calma, apontando para a cadeira em frente à minha escrivaninha. Ele obedeceu sem dizer palavra, as mãos tremendo levemente enquanto se acomodava no assento. O silêncio se estendeu deliberadamente, permitindo que o peso da situação se assentasse completamente em sua consciência. Germain me informou sobre o seu desempenho no trabalho. Comecei, adotando o tom profissional que usava há décadas em situações semelhantes. Você chega atrasado, suas vendas estão abaixo da média, tem conflitos com seus colegas. Roberto abriu a boca para falar, mas levantei a mão para silenciá-lo. Também me disse que você reclama constantemente da empresa, que fala mal da administração, que considera o dono um incompetente que não sabe gerir seu próprio negócio. Suas bochechas ficaram vermelhas de vergonha. Agora ele entendia que cada palavra de desprezo que havia dito em casa havia chegado diretamente aos ouvidos do seu alvo. Papai, eu não sabia. Você não sabia, Roberto, que o velho conservador que mantém estruturas antiquadas era seu pai? Que o cara misterioso que não sabia modernizar a empresa era o mesmo homem a quem você chamou de vagabundo na sua cozinha? O silêncio que se seguiu foi esmagador. Roberto olhava para as mãos, incapaz de manter meu olhar. Durante 6 anos você trabalhou na minha empresa. 6 anos recebendo um salário que eu autorizava, reclamando da minha administração, criticando meu legado, sem ter a menor ideia de que estava insultando diretamente seu pai. Finalmente levantei o olhar, e em seus olhos vi algo que não via há meses. Respeito misturado com medo. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso, filho? Ele negou com a cabeça. Que você nunca pensou em me perguntar sobre o meu passado. Nunca quis saber como consegui sustentar sua família durante todos esses anos, como paguei sua educação, como construí o patrimônio que um dia você herdaria. Você assumiu que seu pai era simplesmente um aposentado insignificante, um estorvo, um vagabundo. As lágrimas começaram a brotar de seus olhos, mas eu ainda não tinha terminado. Roberto Martins, disse pronunciando seu sobrenome modificado com particular ênfase. Você está demitido da Textiles Moreira S.A., com efeito imediato. As palavras, você está demitido, ressoaram no escritório como sinos de catedral, anunciando o fim de uma era. Roberto ficou imóvel na cadeira, processando lentamente a magnitude do que acabara de ouvir. Seus olhos se moviam entre minhas mãos, a mesa e meu rosto, como se buscasse algum sinal de que aquilo fosse um pesadelo do qual pudesse acordar. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Papai, por favor, sussurrou finalmente, sua voz quebrada pela primeira vez desde que voltou a ser meu menino pequeno. Nesse escritório, eu sou o Sr. Moreira, respondi com frieza calculada. O papai ficou humilhado numa cozinha quando seu próprio filho o chamou de vagabundo na frente do neto. Roberto inclinou-se para a frente, juntando as mãos num gesto de súplica. Você não pode fazer isso. Tenho uma família para sustentar, Gustavo, Carmen. Não posso ficar sem trabalho. Não posso? Repeti, elevando um pouco a voz. Roberto, sou o dono absoluto desta empresa. Posso fazer exatamente o que considerar necessário para proteger meu negócio e minha dignidade. Eu me levantei da escrivaninha e caminhei até a janela que dava para a planta de produção. Lá embaixo, centenas de funcionários trabalhavam com dedicação, sustentando suas famílias graças ao império que eu havia construído com minhas próprias mãos. Durante 45 anos construí isso do zero. Com sua mãe costurando na mesa de jantar e eu trabalhando 18 horas por dia. Abrimos mão de férias, confortos, tempo pessoal. Tudo para criar algo que pudesse te proporcionar um futuro melhor. Virei-me para ele, que permanecia sentado com a cabeça baixa. E sabe de uma coisa? Eu consegui. Te dei educação universitária. Te mantive quando você não conseguia emprego. Te ajudei financeiramente sempre que precisou. E quando finalmente você precisou de estabilidade no trabalho, consegui que te contratassem aqui. Roberto levantou o olhar bruscamente.
Você conseguiu que me contratassem? Claro que fui eu. Pedi ao Germán que te desse uma chance, que te avaliasse para uma vaga de vendas. Nunca disse que você era meu filho para evitar favoritismos, mas também não te contei porque queria que sentisse que tinha conquistado algo por seus próprios méritos. A percepção da verdade completa começou a aparecer em sua expressão. Ele não apenas trabalhava na empresa do pai, mas o pai havia sido quem lhe arranjou o emprego. Papai, Sr. Moreira, por favor, me dê outra chance. Voltei para minha cadeira e me sentei lentamente, mantendo o contato visual. Roberto, você me mostrou que não respeita esta empresa, que não respeita o meu trabalho e, o mais importante, que não me respeita como pessoa. Por que eu deveria te dar outra chance? Porque sou seu filho, respondeu desesperado. Exatamente por isso. Porque você é meu filho e se comportou como um estranho ingrato. Se fosse qualquer outro funcionário, você já estaria demitido. Mas como é meu sangue, merece entender completamente as consequências dos seus atos. Abri a gaveta da mesa e tirei uma pasta que havia preparado naquela manhã. Estes são os registros do seu desempenho nos últimos 6 anos. Suas vendas estiveram consistentemente 20% abaixo da média do departamento. Você chegou atrasado 127 vezes. Recebeu 23 reclamações formais de colegas de trabalho por atitude negativa. Roberto olhava os papéis como se fossem sua sentença de morte. Além disso, segundo Germán, você constantemente critica a administração, sugere que saberia administrar a empresa melhor do que eu e descreve o ambiente de trabalho como tóxico. Tudo isso enquanto recebia um salário que, devo mencionar, é 15% superior à média do mercado para a sua posição. Fechei a pasta com um golpe seco. Roberto, você não só foi um funcionário medíocre, como também tem sido ativamente prejudicial para o ambiente de trabalho que construí ao longo de décadas. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto agora. Ver meu filho chorar despertava em mim instintos paternais profundos, mas a ferida da humilhação era recente demais, profunda demais. O que posso fazer para consertar isso? Perguntou com voz quase inaudível. Inclinei-me na cadeira, fingindo considerar sua pergunta. Sabe, Roberto, durante todos esses anos você nunca me perguntou sobre meu trabalho. Nunca quis conhecer minha empresa, meus funcionários, minhas conquistas. Quando eu contava histórias sobre o negócio, você mudava de assunto. Quando eu te convidava para visitar a fábrica, você arranjava desculpas. É verdade, pai. Nunca valorizei o que você tinha construído. E agora que você descobre que seu sustento depende do meu trabalho, da minha empresa, do meu legado, de repente quer consertar as coisas. Levantei-me novamente, caminhando ao redor da escrivaninha até ficar em frente a ele. Roberto, a confiança é como um cristal. Uma vez quebrada, nunca volta a ser a mesma, não importa o quanto você tente consertá-la. Então não tem nada que eu possa fazer. Sorri lentamente, sentindo como o poder da situação me enchia de uma satisfação que eu não experimentava há anos. Sim, tem algo que você pode fazer. Pode voltar para casa, olhar nos olhos da sua esposa e do seu filho e explicar que o vagabundo que vive na casa deles é o dono da empresa que sustentava toda a família. Roberto fechou os olhos, compreendendo a magnitude de sua situação. Você pode explicar a eles que seu pai, o homem que você humilhou publicamente, construiu do zero o império que te dava o sustento. E pode refletir sobre que tipo de homem rejeita e despreza a mão que o alimenta. Dirigi-me à porta do escritório, sinalizando que a reunião havia terminado. Seu último dia de trabalho é hoje. A segurança irá acompanhá-lo para pegar seus pertences pessoais. Sua rescisão será enviada pelo correio. Roberto levantou-se lentamente como um homem derrotado. E depois, pai? O que vai acontecer conosco? Pela primeira vez desde que essa conversa havia começado, minha expressão se suavizou ligeiramente. E isso, meu querido filho, depende completamente de você. Quando Roberto saiu do meu escritório, fiquei sozinho com o silêncio e a vista panorâmica da minha empresa. Eu havia recuperado minha dignidade, feito justiça,
Mas a verdadeira transformação estava apenas começando. Porque o que Roberto não sabia era que isso não se tratava apenas da sua demissão. O texto está em espanhol. A seguir, a tradução para o português. Era sobre o futuro de toda a família. Era sobre quem realmente controlava seu destino. Os dias que se seguiram à demissão de Roberto foram os mais tensos que ele havia vivido em décadas, mas também os mais reveladores. A casa se encheu de um silêncio denso, carregado de recriminações não ditas e verdades que finalmente haviam vindo à tona. Roberto chegou naquela tarde com os olhos inchados e uma caixa de papelão com seus pertences do escritório, confirmando o que Carmen já começara a suspeitar desde a minha aparição matinal com o terno azul. A conversa entre eles se estendeu até altas horas da noite. Do meu quarto, podia ouvir fragmentos de vozes alteradas, choros e longos silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. Carmen, pela primeira vez desde a minha chegada à casa, subiu para bater à minha porta. Seu Eduardo, disse-me com uma formalidade nova, quase reverencial. Poderíamos conversar. Eu a convidei para entrar e ela se sentou na cadeira ao lado da minha cama, com as mãos entrelaçadas e o olhar baixo. Era evidente que Roberto havia contado toda a verdade sobre quem eu realmente era. Não sabíamos. Começou ela com voz trêmula. Roberto nunca nos disse que o senhor era... que a empresa onde ele... trabalhava? Completei a frase por ela. Não, suponho que nunca tenha ocorrido a ele mencionar o sobrenome do seu chefe. Carmen mordeu o lábio inferior, um gesto que revelava a dimensão do seu desconforto. Seu Eduardo, sei que cometemos erros terríveis. O tratamento que lhe demos, as coisas que Roberto lhe disse, não temos desculpa. Eu a observei em silêncio, permitindo que suas palavras se assentassem no ar. Carmen, durante meses tenho sido tratado como um estorvo nesta casa. Vi como racionavam minha comida, como evitavam minhas conversas, como minha presença lhes causava um incômodo evidente. E tudo isso enquanto eu pagava indiretamente pelo sustento desta família. Ela começou a chorar suavemente, compreendendo finalmente a enormidade da situação. Roberto me contou o que aconteceu na cozinha. Continuei. Ele me disse que me chamou de vagabundo na frente do Gustavo. Você sabe o que significa para um homem da minha idade ser humilhado pelo próprio sangue? Deve nos odiar, sussurrou. A língua do texto original é espanhol, tradução para o português. Eu não os odeio, Carmen, mas já não posso viver aqui. Minha dignidade não me permite. Seus olhos se arregalaram com uma mistura de pânico e compreensão. Você vai embora? Amanhã volto para minha casa. A casa que compartilhei com Maria Helena durante 40 anos. A casa onde eu deveria ter ficado desde o começo. Carmen levantou-se de repente. Mas, senhor Eduardo, Roberto, ele precisa... Nós precisamos... O que vocês precisam? Perguntei com genuína curiosidade. A sua ajuda. O seu perdão, uma oportunidade para consertar as coisas. Levantei-me da cama e caminhei até a janela que dava para o pequeno jardim. Lá fora, Gustavo brincava sozinho com uma bola, alheio à crise que se desenrolava em seu lar. Carmen, você sabe quantos anos trabalhei para construir o que tenho? Quantos sacrifícios fiz? Quantas noites passei sem dormir costurando, calculando, planejando o futuro da minha família? Ela balançou a cabeça em sinal de negação. 45 anos. Dos 23 aos 68. E durante todo esse tempo, nunca, nem uma única vez, meu filho me perguntou como eu fazia. Nunca demonstrou interesse em conhecer meu trabalho, minha empresa, minhas conquistas. Para ele, eu era simplesmente o papai que lhe dava dinheiro quando ele precisava. Virei-me para ela, sentindo como uma nova determinação se fortalecia em meu peito. Roberto terá que aprender a se virar sozinho, e vocês terão que aprender a viver sem depender da generosidade de um vagabundo.
Naquela noite, depois que Carmen desceu para contar a Roberto sobre nossa conversa, arrumei minhas coisas na mesma mala de couro que havia trazido comigo. Os documentos da minha empresa, as fotografias de Maria Helena, as poucas roupas que realmente me importavam. Tudo cabia facilmente, porque eu havia aprendido que as coisas verdadeiramente valiosas ocupam muito pouco espaço. O idioma do texto recebido é espanhol. Aqui está a tradução para o português. Na manhã seguinte, Roberto esperava na cozinha quando desci com minha mala. Seus olhos estavam inchados, seu cabelo despenteado, seu rosto marcado por uma noite sem dormir. Papai, por favor, não vá assim. Eu vou como cheguei, Roberto, com dignidade. Você não pode nos abandonar. Parei no umbral da cozinha, sentindo o peso de 4 décadas de paternidade em meus ombros. Filho, eu nunca te abandonei. Foi você quem abandonou o pai que te deu tudo o que tinha. Foi você quem decidiu que o homem que construiu seu sustento era um vagabundo. Roberto se aproximou de mim, estendendo as mãos em gesto de súplica. O que vai acontecer conosco? Não tenho emprego, não tenho economias, não sei como vou sustentar minha família. Pela primeira vez em meses, sorri com genuína satisfação. Roberto, você vai fazer exatamente o que eu fiz quando tinha a sua idade. Vai trabalhar, vai buscar emprego, vai se esforçar. Vai mostrar seu valor sem depender do sobrenome ou das conexões familiares. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Mas, papai, e se você realmente mudar, se realmente aprender a valorizar o que tem e a respeitar quem te ama, talvez um dia possamos reconstruir nossa relação. Caminhei até a porta principal, sentindo como cada passo me libertava de meses de humilhação e dor. E a empresa? Perguntou Roberto com voz desesperada. Olhei para o meu filho pela última vez. A empresa continuará sendo minha. Talvez algum dia, quando você tiver mostrado que pode valorizar algo que não construiu, possamos conversar sobre o seu futuro nela. Mas isso depende completamente de você. O táxi me aguardava na rua. Enquanto o motorista carregava minha mala, pude ver Gustavo espiando pela janela do seu quarto, com aquela expressão confusa típica das crianças que testemunham mudanças que não compreendem totalmente. Durante a viagem de volta para minha casa, meu verdadeiro lar, senti algo profundo se reconstruindo dentro de mim. Não era vingança o que eu havia conquistado, mas algo muito mais valioso. Justiça. A justiça silenciosa de um homem que recupera sua dignidade sem precisar humilhar os outros. Minha casa me recebeu com o aroma familiar das lembranças compartilhadas com Maria Helena. Os cômodos estavam exatamente como eu os havia deixado, aguardando meu retorno como testemunhas silenciosas de uma vida construída com amor e trabalho honesto. Naquela tarde, do meu escritório, liguei para Germán para informá-lo que retomava completamente o controle da empresa. Também liguei para meu advogado para atualizar meu testamento. Roberto continuava sendo meu herdeiro, mas agora sob condições específicas. Ele teria que provar, por pelo menos 5 anos, que pode valorizar e proteger o legado da família antes de receber qualquer benefício. Os meses seguintes foram de renascimento pessoal. Voltei a me envolver ativamente na minha empresa, implementando novas estratégias que aumentaram a produtividade em 25%. Contratei jovens profissionais talentosos. Expandimos para novos mercados. Modernizamos processos. A empresa que Roberto havia descrito como estagnada se tornou a mais dinâmica do setor. Roberto, por sua vez, conseguiu trabalho em uma pequena empresa de distribuição. Seu salário era consideravelmente menor, mas pela primeira vez em anos, chegava pontualmente e trabalhava com dedicação. Carmen havia começado a costurar em casa para gerar uma renda extra, descobrindo habilidades que não sabia que possuía. Sebastião me visitava aos domingos. No começo, as conversas eram desconfortáveis, mas gradualmente ele começou a me fazer perguntas sobre meu trabalho, minha história, minhas experiências.
Era o neto que eu sempre havia esperado ter. Curioso, respeitoso, ansioso para aprender. 1 ano depois do incidente na cozinha, Roberto apareceu na minha porta numa tarde de domingo. Ele havia perdido peso, mas parecia mais forte, mais maduro. Seus olhos tinham uma nova clareza, a clareza de alguém que aprendeu lições difíceis. Pai, ele me disse simplesmente, vim te pedir perdão. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Não era o perdão desesperado de alguém que busca benefícios imediatos, mas o reconhecimento humilde de alguém que havia compreendido seus erros. E vim para lhe agradecer, continuou, por me ensinar o que realmente significa trabalhar, por me mostrar o valor da dignidade, por não permitir que eu continuasse sendo o homem medíocre que havia me tornado. Naquela tarde, tomamos café no meu jardim, conversando pela primeira vez em décadas como pai e filho, não como benfeitor e dependente. Roberto me contou sobre suas lutas no trabalho, suas novas perspectivas, seus planos para o futuro. Eu compartilhei com ele histórias da minha juventude, dos sacrifícios que fiz, dos sonhos que persegui. Quando ele foi embora naquela noite, nos abraçando na porta com o afeto genuíno que havíamos perdido, soube que a justiça havia cumprido seu propósito mais elevado. Não destruir, mas transformar. Hoje, aos meus 70 anos, dirijo uma empresa próspera. Tenho uma relação renovada com meu filho e recuperei completamente minha dignidade. Roberto trabalha agora novamente na minha empresa, mas como um funcionário que conquistou seu lugar por mérito próprio, não por nepotismo. Carmen e eu mantemos uma relação cordial, baseada no respeito mútuo. Gustavo se tornou o neto que sempre sonhei. Estudioso, trabalhador e orgulhoso do avô. A humilhação que um dia me quebrou se transformou na força que me reconstruiu. Aprendi que a verdadeira vingança não é destruir quem te machuca, mas tornar-se a melhor versão de si mesmo, apesar da dor. A todos os homens que me escutam, especialmente aqueles que foram traídos ou menosprezados pela própria família, digo o seguinte: nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade. O respeito não se implora, conquista-se. A dignidade não se suplica, exerce-se. E o amor verdadeiro não humilha, mas eleva. O amanhã já não me assusta. Eu o abraço com a sabedoria de quem aprendeu que a maior vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo. E que a herança mais valiosa que podemos deixar não são bens materiais, mas o exemplo de como um homem digno enfrenta as adversidades e emerge fortalecido. Porque no final, a verdadeira riqueza não está no que construímos com nossas mãos, mas no que construímos com nosso caráter.